Saudações, internautas! Hoje nós vamos fazer uma atividade de 5 questões. Uma atividade objetiva, bem fácil, bem simplória, abordando 5 temas que eu considero muito importantes. Inclusive são temas que os professores costumam falar durante o ano todo. São temas que permeiam todo o ano letivo, se a gente parar bem para pensar. Quero, a partir desse momento, desejar a vocês boas festas, um bom final de ano e que o ano próximo seja bem melhor, que possamos continuar acreditando no trabalho, nos estudos. Com certeza, isso sim faz diferença na nossa vida. Até logo mais. Comecemos então aqui, vamos primeiro observar que nós temos 71 respostas. Aqui nessa guia resumo, nós já podemos analisar que nós conseguimos 71 respostas. A nota mais alta foi 10, 60 alunos atingiram essa pontuação, 8 alunos tiraram nota 8, temos aqui outra distribuição, aqui muito menor, e aqui também. Infelizmente, teve até 0 na prova, né? Apesar de ter sido uma avaliação bem fácil, bem simplória. Vamos analisar essa avaliação. Uma das perguntas que eu fiz foi, a primeira pergunta, aliás, foi: qual é a sua escola? Levando em consideração que a resposta só pode ser A ou B. Escola A de nome tal ou escola B de nome tal. Vamos analisar essa pergunta. Qual é a sua escola? Aqui 88% vamos chamar de uma escola A e 11% de escola B. Tá certo? Obviamente eu vou omitir o nome da escola por uma questão de privacidade. Outro gráfico interessante: qual a sua série e turma? Observamos aqui no gráfico a distribuição, no gráfico de pizza, nós observamos aqui a distribuição. Aqui nós temos na coluna direita primeiro A, primeiro B, primeiro C, com as respectivas cores. Dá para a gente ter um bom relatório qual foi a turma que participou mais dessa atividade. Essa outra pergunta foi: você está com média baixa em qual bimestre? Levando em consideração que essa avaliação ficou disponível por 3 bimestres, nós observamos que houve uma procura muito maior no terceiro bimestre. Os alunos tiveram uma necessidade de fazer a recuperação muito maior no terceiro bimestre, menor no segundo bimestre. Aqui nós encontramos o número de alunos, 28 alunos fizeram a avaliação no primeiro bimestre. No segundo bimestre, 12 alunos fizeram a avaliação. E no terceiro bimestre, 64 alunos. Claro que teve aluno que ficou de recuperação no primeiro bimestre, ficou no terceiro, simultaneamente. E alguns também ficaram no segundo, no primeiro, ou então no segundo e terceiro. Bem, agora vamos ao que realmente importa. A primeira questão, uma questão sobre a leitura. Ler não é apenas decifrar palavras, mas compreender mundos. A leitura filosófica, em especial, exige mais do que atenção, pede reflexão. Quando o leitor se depara com um texto filosófico, ele é convidado a questionar, a duvidar e a pensar por si mesmo. Por isso, a leitura, na filosofia, não tem como meta apenas a informação, mas a formação do pensamento crítico. De acordo com o texto, qual é o principal objetivo da leitura filosófica? Alternativa A: acumular o máximo de informações possíveis sobre os filósofos antigos. Somente isso. Repetir as ideias dos grandes pensadores de forma fiel e sem questionar. Aumentar o vocabulário e melhorar a escrita
por meio de textos complexos. Com certeza, nós obtemos esse ganho. A leitura filosófica, com certeza, contribui para aumentar o nosso vocabulário, melhorar também a nossa escrita, mas ainda não é essa a resposta aqui. Desenvolver a capacidade de refletir e formar pensamento crítico. Então, essa é a alternativa correta. Alternativa D. Vamos ver aprender conceitos difíceis para parecer mais culto nas discussões. Pode até ser que haja esse ganho, né? Que nas leituras filosóficas, de fato, a gente se depara com conceitos que são complexos e que pode até nos dar uma capa, né, de culto, né? Mas esse não é o objetivo da leitura filosófica. Não se trata de buscar uma capa, uma aparência principal, não é uma aparência que oculte uma falta de cultura, né? Então, 68 alunos, lembrando sempre que nós estamos considerando o universo de 71 alunos, tá? 71 alunos responderam essa avaliação. Então, de 71 alunos, 68 acertaram, ou seja, 95%, quase 96%. Obtivemos aqui alguns erros. Teve um aluno que marcou essa alternativa E, teve um aluno que marcou a alternativa C, nenhum aluno marcou essa alternativa B. Repetir as ideias dos grandes pensadores de forma fiel e sem questionar. Essa parte final, sem questionar, com certeza não deixou dúvida que estava errada a alternativa. Quando a gente faz leituras filosóficas, com certeza a gente repete algumas ideias dos grandes pensadores. Quando a gente está fazendo uma leitura, o fator memória é importante, mas quando ele colocou aqui sem questionar, nenhum aluno teve dúvida que essa alternativa estava errada. Isso é um bom sinal. Apenas um aluno marcou essa daqui: acumular o máximo de informações possíveis sobre os filósofos antigos. Quer dizer, o objetivo da leitura filosófica não é esse acúmulo, mas a postura crítica, né? Pensamento crítico. Não considerar como verdade tudo aquilo que é passado para a gente, né? Sem uma investigação mais profunda. Na segunda questão, uma abordagem sobre Sócrates. Desde Sócrates, o questionamento é visto como um ponto de partida da filosofia. Então é uma questão sobre a importância do questionamento, né? Questionar é romper com a passividade diante das ideias prontas e buscar compreender a verdade por meio do diálogo e da razão. Quem questiona não aceita respostas impostas, mas investiga, duvida e pensa por conta própria. O ato de perguntar é, portanto, o que mantém vivo o espírito filosófico. Então é uma questão que está abordando a importância de perguntar, de questionar. Tem tudo a ver com a filosofia de Sócrates, que questionava, né, sobre o que é a justiça, o que é o bem, o que é o amor, o que é a amizade, de acordo com o texto, porque o questionamento é essencial para a filosofia. Para a filosofia nada mais é do que a prática de fazer questões. Se eu posso dizer que qual é o ganho de se estudar filosofia, né? Para que estudar filosofia? Pergunta muito comum, inclusive feita até pelo senso comum, né? Até o senso comum faz essa pergunta: para que estudar filosofia, né? Então, uma das respostas a essa pergunta, repito, feita até mesmo inteligente, pergunta inteligente: para que filosofia, né? Já que nós vivemos num mundo tão pragmático, né? Tão prático, tão imediatista, para que filosofia? Então, respondendo à altura, dando uma resposta bem pragmática também, né? Para se fazer melhores questões. A gente estuda filosofia para fazer melhores questões. Vamos às alternativas. De acordo com o texto, por que o questionamento é essencial para a filosofia? Porque garante respostas definitivas sobre todos os problemas humanos. Está aí uma coisa que a filosofia não quer fazer, não faz questão de fazer, né? Ao contrário, até se afasta, né, disso.
de dar respostas definitivas. Nada é definitivo na filosofia. Existem algumas questões que são bem antigas, né, bem repetitivas, tipo o que é a vida, qual é o sentido da vida, para que perguntar, né? Para que perguntar? Por que eu devo desenvolver essa ferramenta do questionamento? Então a gente pode até dizer que essas perguntas elas são bem características da filosofia, né? São bem definitivas da filosofia, mas a filosofia não garante respostas definitivas a nenhuma das perguntas que ela faz. Então essa resposta está errada. Infelizmente 2 alunos marcaram como sendo corretas, quase 3% errou, né? A alternativa B, que é a alternativa correta, né? 68 alunos acertaram essa daqui, que é quase 96%, porque estimula a dúvida e o pensamento autônomo diante das ideias prontas. Então nós questionamos, praticamos o questionamento. Ela é essencial para a filosofia porque ela estimula a dúvida. A dúvida é contínua, né? É o exercício da dúvida contínua. Como dizia René Descartes, cogito, logo existo, né? Pergunto. Se eu pergunto é porque eu tenho uma dúvida. Então é isso que estimula o pensamento filosófico, o pensamento autônomo, independente. Essa alternativa está errada e ainda bem que ninguém marcou essa C, porque substitui a necessidade de reflexão e raciocínio lógico. Claro que não. E o questionamento não substitui a necessidade de reflexão. Ao contrário, o questionamento ele surge de uma necessidade de reflexão, de voltar atrás daquilo que foi feito, né? Daquilo que foi falado. Item D, está errado também. Apenas um aluno marcou errado essa alternativa. De 71 alunos, apenas um marcou errado. Porque repete o conhecimento acumulado pelos filósofos antigos. Não existe esse interesse, ou ao menos esse interesse, de repetir o conhecimento acumulado. Não existe essa intenção, pelo menos ela não é a principal, né? Repito, a memória é importante também na filosofia, a gente recordar do que disse Sócrates, do que disse Tales de Mileto, que foi dito por Platão, por Aristóteles, o exercício da memória. A memória ela é uma faculdade que ela é importante em toda a disciplina, na filosofia também, mas não é a prioridade, porque torna o diálogo desnecessário no processo de aprendizado. Não, de forma alguma. O diálogo ele é essencial no processo de aprendizado. É tudo que o professor deseja em sala de aula, é alimentar e realimentar um diálogo, na proporção que ele coloca um problema. Então o diálogo ele é importantíssimo. A questão 3. Na sala de aula, escutar o professor vai além de ouvir palavras. Significa estar aberto ao diálogo, à reflexão e ao aprendizado. O professor não transmite apenas informações, mas provoca o pensamento e convida o aluno a compreender o mundo de forma mais crítica. Escutar é um ato de atenção e respeito ao conhecimento, condição necessária para que o aprendizado filosófico aconteça. Qualquer aprendizado, né? Não só o filosófico. Ouvir com atenção é uma habilidade muito importante. São muitas habilidades que o aluno precisa desenvolver em todas as disciplinas, mas se ele não desenvolver a habilidade de ouvir com atenção, selecionar aquelas ideias principais que o professor está falando, fazer seus registros, se não houver o desenvolvimento dessa habilidade, dificilmente ele vai desenvolver qualquer outra habilidade. Então a habilidade de ouvir de forma ativa, não, como eu disse aqui no início, escutar o professor vai além de ouvir palavras, não se trata só de ficar ouvindo como se fosse uma música. Recentemente andei escutando e vendo um vídeo no YouTube onde o professor que colocou inclusive um áudio muito inteligente sobre um determinado filósofo, ele chegou e colocou o seguinte título: Histórias para dormir. Isso me chamou muita atenção porque quando a gente escuta de forma passiva, parece ser esse o efeito, sono.
quando a gente escuta um belíssimo texto, uma leitura de um texto, uma aula, quando a gente escuta uma aula de uma forma passiva, a tendência é dar o sono. Não é ouvir de qualquer maneira, escutar de qualquer forma, tem que escutar de forma ativa. Um caderno aberto, fazendo registros, né? Participando da aula, perguntando, questionando. Eu estou perguntando o seguinte nessa avaliação: levando em consideração o texto apresentado, qual é o verdadeiro sentido de escutar o professor na aula? Qual é o verdadeiro sentido? Qual é a verdadeira importância? Alternativa A: aceitar tudo o que o professor diz sem questionar. Não, de forma alguma. O professor não está fazendo ali uma pregação de um evangelho, por exemplo, né? Eu até acredito que as pessoas religiosas, elas até costumam fazer perguntas, né? Muitas vezes, inclusive quem seguia Jesus adorava fazer perguntas a ele. Quando Jesus falava, por exemplo, que nós deveríamos olhar para o nosso próximo, as pessoas inteligentes que acompanhavam Jesus perguntavam: Senhor, e quem é meu próximo? Jesus sempre falava de amor, amor, amor. As pessoas andavam, escutavam Jesus, de repente apareciam ali e perguntavam: Senhor, qual é a maior prova de amor? Então a gente observa que as perguntas elas têm espaço para existir, até mesmo na religião, onde há ali a doutrina. Na religião, sim, a doutrina. Aquilo que é falado é posto como verdade, é posto como sendo aquilo que deve ser aceito. Diferente da filosofia. Na filosofia, são duas palavras completamente antagônicas: filosofia e pregação, né? Doutrinação. Não há como doutrinar por meio da filosofia. A filosofia é exatamente o inverso da doutrinação. Levando em consideração o texto apresentado, qual é o verdadeiro sentido de escutar o professor na aula? Aceitar tudo que o professor diz sem questionar? Não. Prestar atenção apenas para tirar boas notas das provas? Aí uma questão aqui está abordando o imediatismo. Tem muitos alunos que ficam muito preocupados com nota. Muitos esquecem que a nota ela é uma construção daquilo que você faz no dia a dia. Não só na hora da aula, mas até mesmo em casa, né? Quando você chega em casa, a casa da gente, ela tem que ser uma continuação daquilo que a gente começa a fazer na escola. Uma coisa é assistir a aula, outra coisa é a gente estudar. São coisas completamente diferentes. A aula, ela tem como objetivo fazer uma apreciação do professor, né? Onde ele coloca muito ali o ponto de vista dele, né? Também sobre algumas coisas. A aula, ela é um recorte de uma realidade. A realidade é algo muito mais amplo. Ela apenas serve de um empurrãozinho, um estímulo para que o aluno estude aquele tema, considere importante aquele tema, mas o estudo com certeza é feito em casa. Item B: demonstrar respeito à autoridade sem necessidade de reflexão. No caso, ele está se referindo à autoridade do professor. Nós encontramos muitos vídeos na internet aí falando que o professor perdeu a autoridade. O professor quer autoridade, quer respeito, e ele tem autoridade intelectual, ele tem experiência na disciplina que ele leciona. Essa autoridade, ela pode até não ser reconhecida por alguns alunos, mas compete com certeza ao professor trabalhar o próprio conceito de autoridade. A autoridade não está relacionada à questão de força, mas autoridade porque o professor tem mais leitura, tem mais experiência, é um estudante mais disciplinado e mais velho naquele ramo de saber, né? Naquele conhecimento que ele leciona. O verdadeiro sentido de escutar o professor não é somente demonstrar respeito à autoridade que é o professor. Termina dizendo aqui: sem necessidade de reflexão, aí já queimou a alternativa. É preciso sim respeitar a autoridade do professor, é preciso demonstrar respeito também ao professor. E é bom lembrar que quando a gente escuta o professor, a gente está respeitando o nosso próprio tempo ali na aula, porque o professor ele precisa apresentar ali as suas colocações. Então, se eu não escuto com atenção, na verdade eu estou desrespeitando o meu aluno, estou desrespeitando o meu próprio tempo ali, aqueles 50 minutos da aula, né? Item D,
que é a resposta correta. 66 alunos acertaram, 93%. Está aberto ao diálogo e à construção do pensamento crítico. O verdadeiro sentido de escutar o professor na aula é estar aberto ao diálogo. Quer dizer, para você dialogar com a pessoa, você precisa ouvir essa pessoa. Não ouvir anotando, deixa eu ver quais as coisas que eu vou discordar, para apresentar argumentos melhores. Eu vou vencer essa pessoa aqui no diálogo. O diálogo não é um ringue, né? Não existe essa intenção de derrubar o outro, mas sim buscar a verdade. Buscar a verdade. Essa verdade ela pode estar apresentada pelo outro, né? Pelo meu interlocutor, não necessariamente por mim. É preciso ser humilde, é preciso considerar que a verdade também pode estar no argumento do outro, né? A resposta correta é D. Está aberto ao diálogo e à construção do pensamento crítico. O pensamento crítico ele é uma construção, não é uma coisa que alguém passa para o outro. Ninguém passa conhecimento ou pensamento crítico para o outro. É uma coisa que a gente desenvolve por conta própria. Mas uma das coisas importantes, um dos primeiros passos, né, para a gente desenvolver o diálogo filosófico, pensamento crítico, né, essas expressões que são bem faladas na filosofia, principalmente, começa em escutar. E é importante que a gente também escute as pessoas que a gente não gosta. Eu não gosto dessa pessoa, só em olhar para a cara dela, eu prefiro ouvir só as pessoas que eu gosto. Assim a gente vai ouvir só a mãe da gente, né? Se a gente for ouvir as pessoas que a gente realmente gosta, a gente vai ouvir só a mãe da gente. Aí a gente vai ficar mesmo numa garrafa, né? É preciso ouvir quem a gente não gosta. Ouvir os argumentos, tentar escutar, compreender o argumento do outro. Item E, errado, ainda bem que ninguém marcou isso aqui, né, que está errado. Item E, memorizar as falas do professor para repeti-las nas avaliações. Ainda bem que ninguém marcou essa daqui. Então, ninguém é papagaio, ninguém é gravador e não precisa repetir, né, numa questão aberta, numa avaliação onde há uma questão aberta. Não precisa o aluno, abre aspas, colocar o que o professor falou numa aula para ele acertar aquela questão. Não é esse o objetivo da filosofia. Próxima questão, a disciplina escolar. Então é uma questão que vai falar sobre a disciplina. Antes de ler essa questão, eu me lembrei agora de que o ministro da Educação andou se pronunciando sobre o último Enem, falando sobre a quantidade de alunos que ficaram impossibilitados de fazer a prova do Enem porque não praticaram disciplina. Levaram canetas não apropriadas, chegaram atrasados e etc. Você vê como a disciplina é importante. Então o aluno precisa entender isso, né? Até a disciplina cobrada pelo professor, solicitada pelo professor, ensinada pelo professor, ela é muito importante. Já aconteceu, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de aluno solicitar a presença chegando no final da aula. Aí parece até ironia, mas existem esses casos, viu? A disciplina escolar não deve ser vista apenas como obediência a regras, mas como exercício de responsabilidade e autonomia. Em filosofia, a disciplina é fundamental para que o pensamento se desenvolva com clareza e profundidade. O estudante disciplinado organiza seu tempo, respeita o espaço do outro e cria as condições necessárias para refletir e aprender de forma livre e consciente. Conforme o texto, qual é o verdadeiro papel da disciplina escolar no aprendizado filosófico? A disciplina escolar ela não auxilia somente no estudo filosófico, mas também, né? Saber a hora de perguntar, saber como fazer a pergunta, ouvir com atenção, né? Como nós falamos na questão anterior, para filosofar, para praticar filosofia, precisa de muita disciplina, né? Estudar, ler com muita frequência, né, fazendo registros, depois procurar dialogar sobre aquilo que é lido. Vamos às alternativas aqui. Qual o verdadeiro papel da disciplina escolar no aprendizado filosófico? Garantir que os alunos obedeçam
sem questionar, a obediência é importante, né? Até porque tudo que o professor solicita em sala de aula é razoável. O professor não vai pedir nada ao seu aluno, né, aos seus alunos, que não seja razoável, que a razão não aprove. A obediência, ela é importante. Questão da pontualidade, assistir uma aula com o caderno aberto, né, por exemplo. Mas essa obediência não deve ser uma obediência cega. Inclusive é importante que o aluno pergunte por quê de cada regra. Quantas regras tem a escola? Quantas regras cada professor apresenta ali logo no primeiro dia de sua aula, né? Pessoal, eu vou falar um pouco sobre como eu trabalho, como eu sou. O professor já começa a apresentar ali as suas regras, né? Existem as regras da escola, as regras que todos os professores precisam aplicar, mas existem aquelas regras individuais que cada professor... Mas é importante que o aluno pergunte: professor, o senhor fala que é importante e tal, essa regra, mas por quê? Longe de obediência cega. B. Impor limites rígidos para evitar o diálogo em sala de aula. De forma alguma. O diálogo é um alvo do professor, especialmente do professor de filosofia. Não existe essa imposição de limite rígidos. Há um esclarecimento. O professor procura esclarecer porquê de cada regra. E, evidentemente, o alvo, o objetivo de cada aula filosófica, com certeza, é o diálogo. Sem diálogo não há filosofia. Item C. Favorecer a organização e a liberdade responsável para pensar. Então, 65 alunos acertaram, 91%. O objetivo da disciplina escolar é esse: favorecer a organização. Sem organização, não há filosofia no caos. Cada um falando em cima do outro, onde há baderna. A filosofia vai embora quando há baderna. E a liberdade, a palavra liberdade aqui está ligada à responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. É preciso que haja organização para que o pensamento filosófico se desenvolva. Item D. Reforçar a autoridade do professor acima dos alunos. Não, a disciplina, ela não tem esse interesse de, olha pessoal, eu estou ensinando essas regras porque eu estou querendo lembrar a vocês que quem manda aqui sou eu, né? Não existe essa intenção de reforçar essa autoridade. Repito, essa autoridade, ela tem que ser conquistada no dia a dia, por meio da exposição do professor, né? Item E. Substituir o pensamento crítico por regras de comportamento. Não há essa intenção de adestrar, né? Esse adestramento, né? Querer de forma compulsória conseguir um determinado comportamento de todos os alunos. O pensamento crítico é um alvo da filosofia, é um objetivo da filosofia. A quinta, para terminar, o dever de casa não é apenas uma tarefa a ser cumprida. Claro que o professor passa para ser realizada, né? Não é esse o único objetivo, né? Fazer por fazer de qualquer forma. Mas uma oportunidade de consolidar o que foi aprendido e exercitar o pensamento autônomo, inclusive por meio da leitura que o aluno vai fazer em casa, por meio da pesquisa que ele vai fazer, por meio de novos questionamentos que ele provavelmente vai colocar ali no caderno, vai escrever no caderno, para expor essas questões na próxima aula. O objetivo do dever de casa é consolidar. Não dá para consolidar a aprendizagem só assistindo a aula, ficando manhã e tarde, só recebendo. É preciso o estudo. Sempre é bom lembrar que há uma distinção entre assistir a aula e estudar. Em filosofia, ele ajuda o estudante a refletir com calma. Ele é o dever de casa, né, claro. A organizar ideias e a desenvolver argumentos próprios. Fazer o dever de casa é, portanto, uma forma de continuar o diálogo iniciado em casa. Como já foi dito anteriormente, o dever de casa tem essa intenção, pelo menos os deveres de casa que são passados por alguns professores. A intenção é essa, é fazer com que a casa do aluno seja um
pequeno universo da escola, onde ele vai praticar a leitura, onde ele vai praticar ali uma produção textual, onde ele vai criar um microcosmo, digamos assim, do que já foi começado na escola, na aula, né? Uma forma de continuar o diálogo iniciado em sala, aprofundando a compreensão e fortalecendo o hábito de pensar por si mesmo. Eu pergunto, qual é a principal importância do dever de casa na filosofia? Estou sempre levando aqui para a filosofia, mas eu acredito que isso se aplica a outras disciplinas também. Alternativa A, servir apenas para ocupar o tempo livre do aluno? Não, se bem que ocupar o tempo é uma coisa muito boa. Se fosse só esse o objetivo, eu penso que não seria de todo mal ocupar o tempo, né? Libertar um pouco mais o aluno das redes sociais, mas não é esse o único objetivo. Servir apenas para ocupar o tempo livre do aluno. Ocupar o tempo é uma grande sabedoria, né? O dever de casa também se presta a isso, mas esse não é o único objetivo, não é a alternativa correta aqui, levando em consideração as outras alternativas. B. Avaliar se o aluno decorou as respostas certas. Não existe essa intenção de decorar, não é esse o objetivo do dever de casa. C. Permitir que o aluno reflita e desenvolva a autonomia do pensar. Sim, a autonomia, a independência. O aluno, ao fazer o dever de casa, ele também passa a desenvolver a sua própria filosofia, né? O seu próprio pensamento. A filosofia, obviamente, procura estimular isso. Não se estuda filosofia somente para repetir ao pé da letra aquilo que foi dito pelos grandes filósofos, né? Item D. Repetir mecanicamente o conteúdo das aulas? Não, nada de repetição de forma mecânica. Aumentar a quantidade de tarefas sem propósito? De forma alguma. Toda atividade tem um propósito, tem uma intenção. Cada questão, por exemplo, essa avaliação de recuperação lida por todos nós aqui, ela teve a intenção de fazer com que a gente refletisse sobre esses assuntos. O dever de casa, questionamento, a leitura, a disciplina escolar, né? Então, cada questão de uma prova, por exemplo, ela tem um objetivo. Cada aula tem um objetivo, cada texto, né, tem pelo menos um principal objetivo. E assim as atividades de dever de casa. O item E está errado, né? Aumentar a quantidade de tarefas sem propósito. Toda ação humana tem um propósito. Pois bem, então a alternativa correta é C. Permitir que o aluno reflita e desenvolva a autonomia do pensar.